Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui a nossa terceira semana de aulas, tá? E a sequência didática dessa semana continua sendo as revoluções inglesas, das revoluções inglesas à Revolução Industrial, tá? Então continua sendo a mesma sequência didática das últimas duas semanas, ou seja, semana 7, semana 8, agora semana 9, continua sendo a mesma sequência didática. No entanto, nós vamos aprofundar o que a gente já viu, né, sobre a Revolução Industrial na semana passada, ok? De modo que essa série de videoaulas dessa semana vai tratar das consequências socioeconômicas e políticas da Revolução Industrial, ok? E o tema desta videoaula é liberalismo? Qual liberalismo, certo? Então, basicamente, o que nós vamos fazer vai ser tratar, né, dos possíveis conceitos de liberalismo que surgiram, começaram a surgir, principalmente na Inglaterra, a partir da Revolução Gloriosa, principalmente, tá? Mas também muito impulsionada pelas consequências políticas da Revolução Industrial, ok? Então a gente vai entrar em alguns detalhes aqui, mas tudo que eu falar agora sobre liberalismo deverá necessariamente ser complementado mais lá na frente quando eu falar sobre a sobre a Revolução Francesa. Então agora eu vou falar um pouco sobre liberalismo e lá mais para frente eu vou falar bastante de novo sobre liberalismo. E muitas vezes quando eu for falar lá na frente sobre liberalismo eu vou ter que voltar para a Revolução Inglesa, para as revoluções inglesas do século XVII, para a Revolução Industrial, para vocês fazerem esse link, né? Então, o liberalismo é um conceito que tem relação com as revoluções, principalmente com a Revolução Gloriosa, que foi a última das revoluções inglesas do século XVII, tem muito a ver com a Revolução Industrial, mas também tem bastante a ver com a Revolução Francesa, tá? Então é por isso que quando eu for falar sobre a Revolução Francesa, sobre o Iluminismo e Revolução Francesa, eu vou acabar também muitas vezes voltando para a Revolução Gloriosa e para a Revolução Industrial, ok? Então, justamente por causa dessa complexidade, é o que eu pergunto. Liberalismo? Qual liberalismo? Ok? Bom, então, antes de mais nada, é importante entender, né, e voltar para a Revolução Gloriosa nos seus efeitos políticos e das ideias políticas em torno da Revolução Gloriosa. E, basicamente, o que aconteceu na Revolução Gloriosa, né, estou repetindo, mas é importante a gente não esquecer, é que o absolutismo foi derrotado ali, né? Então, a partir da Revolução Gloriosa, não existe mais Estado absolutista na Inglaterra, certo? Ele já estava bem enfraquecido, né? E, na verdade, o Estado absolutista ele morreu na Inglaterra em 1688, ok? E o que surgiu a partir daí foi um Estado dominado pela burguesia, né, e uma monarquia parlamentar. Antes era uma monarquia absolutista, agora é uma monarquia parlamentar. Por quê? Porque a Inglaterra, não é demais lembrar, é o país no qual o rei reina, mas não governa. Porque quem governa a Inglaterra é o parlamento, na pessoa do seu primeiro-ministro. O primeiro-ministro é um representante eleito para o parlamento inglês, que novamente ele ganhou uma eleição dentro do parlamento, entre os seus pares do parlamento, na Câmara dos Comuns, para exercer o cargo de primeiro-ministro e, consequentemente, governar a Inglaterra, certo? Então, na Inglaterra, ganhou forma o princípio, a ideia de um governo exercido por representantes eleitos, certo? Então, isso aí já foi uma, digamos assim, uma conquista política da burguesia na Inglaterra, tá? Um governo exercido por representantes eleitos, ok? E aí, nesse particular, teve uma grande contribuição às ideias políticas de um filósofo inglês chamado John Locke. O John Locke ele se envolveu diretamente, né, nos eventos
da Revolução Gloriosa, ele esteve lá, né, ele foi contemporâneo, né, e ele escreveu sobre, né, e escreveu para, né, as pessoas envolvidas com a Revolução Gloriosa, ok? E, assim, basicamente, o que as ideias do John Locke tinham a ver com a Revolução Gloriosa? É que John Locke, ele vai desenvolver um contraponto em relação às ideias de um outro filósofo inglês que foi um defensor do absolutismo, tá? Que foi o Thomas Hobbes, né? Então, o Thomas Hobbes é aquele autor que vocês estudaram no ano passado, né? Aquele filósofo inglês que defendia o iluminismo, né? E defendeu o iluminismo numa obra chamada O Leviatã, certo? E basicamente o que ele fazia era uma defesa, né? De que o homem faz um contrato, né? Os homens que vivem em sociedade, eles fazem um contrato com seus governantes no qual eles abrem mão da sua liberdade em troca de segurança. Tá? E aí o John Locke vai pegar essa ideia do Thomas Hobbes e vai dizer, não, peraí, não. Aí outra coisa que ele vai dizer é que o Thomas Hobbes é que no estado natural, né, ou seja, na pré-história, né, ele chamava de estado natural. Né? Nós hoje em dia chamamos de pré-história ou na época anterior à existência de um Estado organizado. Né? Ele ia dizer que o homem era livre, porém ele não tinha segurança, né? A vida não valia nada, era muito insegura, era muito mesquinha. Né? E aí o John Locke ele vai pegar e vai falar, não era bem assim não. Né? As pessoas tinham sua comunidade, né? E a comunidade se protegia, não era bem... Né? Poderia não haver leis, mas havia costumes, né, que protegiam as pessoas em suas comunidades. Então, John Locke vai desenvolver toda uma série de argumentações contrárias à do Thomas Hobbes. Por quê? Porque o John Locke ele defendia a liberdade, né? Ela defendia a liberdade frente ao Estado. O John Locke até entendia que o governo é resultado de um contrato, né, dos governados em relação aos governantes, mas ele não defendia a ideia de se abrir mão da liberdade em troca de segurança. Ele defendia a ideia da liberdade com segurança, certo? E para quem que o John Locke falava? Ele falava principalmente para a burguesia, né? Ele era um representante do pensamento burguês nesse sentido, né? Das aspirações burguesas, né? E assim, ele vivia num contexto de uma burguesia que já não tinha mais tanta necessidade como teve antes das ações políticas do Estado no sentido de proporcionar negócios à burguesia. Né? Então, isso acontecia no absolutismo. Né? Os reis absolutistas, eles organizavam o Estado de tal maneira que favoreciam os negócios da burguesia. Por quê? Porque a burguesia lucrava, né, e pagava impostos e dividia os seus lucros com o rei dentro do esquema dos monopólios que tinham lá na política econômica mercantilista, que era, né, típica do regime absolutista, certo? Era assim que funcionava. Só que na Inglaterra do final do século XVII, a burguesia estava querendo se libertar desse esquema, né, porque cada vez mais eles iam entendendo que eles poderiam lucrar, eles poderiam, né, prosperar sem a dependência do Estado. Né? E aí é que entra o pensamento do Locke, né, defendendo, né, a liberdade, inclusive para prosperar, para obter riquezas, né, através do trabalho. Né? Vamos lembrar que a burguesia inglesa ela é filosoficamente, intelectualmente, espiritualmente burguesa, né? Desculpe, puritana, né? Então eles acreditam numa ética do trabalho e o John Locke ele escrevia justamente endereçado para esses caras, certo? Dentro desse princípio, né? Então é isso, né? O John Locke foi o grande filósofo da Revolução Gloriosa, né? E ele basicamente é o que a gente chama de uma expressão do liberalismo político. E aí é que entra o questionamento que está no título desse vídeo. Né? Liberalismo? Qual liberalismo? Por quê? Porque você tem esse liberalismo político
do John Locke, que, por exemplo, ele poderia, inclusive, tratar de questões econômicas, mas fundamentalmente do que ele estava tratando era uma questão política, né, que tinha a ver com uma mudança de paradigma em relação à relação, né, dos indivíduos com o Estado, né? Então, antes havia a noção, né, por exemplo, Thomas Hobbes havia a noção de que os indivíduos devem se subordinar ao Estado, devem abrir mão da sua liberdade em troca de segurança. Agora, John Locke propõe as duas coisas, não, liberdade com segurança, né? E outra coisa, não é o cidadão ou o súdito que serve ao Estado, né? E sim o Estado que tem que seguir o cidadão, certo? Então tem essa inversão, né? Essa ideia, e aí é um ponto muito importante, a ideia de que o pagador de impostos, né, ele tem o direito de ter as suas demandas serem satisfeitas, né? O pagador de impostos, ele é o cara que mantém o Estado. Então o Estado deve dar satisfações ao pagador de impostos. E é por isso que existe o parlamento. O parlamento é formado por indivíduos que são eleitos para representar os interesses dos cidadãos que os elegeram, certo? Então devem satisfação a esses caras, porque tudo depende, né, da contribuição voluntária ou não do pagador de impostos, certo? Então né, esse é o liberalismo político que o John Locke vai inaugurar, né, por assim dizer. E aí, né, assim, retomando alguma coisa que eu falei antes, é o seguinte: essa Inglaterra que vai surgir da Revolução Gloriosa, né, essa Inglaterra politicamente dirigida pelo parlamento, por um primeiro-ministro que é um membro, um representante eleito do parlamento inglês, certo? Essa Inglaterra ela vai ser, inclusive, dividida em duas vertentes políticas, né? Já falei isso antes, mas é bom repetir. Existe um partido, aspas, tá? Tory, né? O que é o Tory? É o partido daqueles que defendem a ideia de uma monarquia forte, né? Um Estado forte. São mais, assim, mais pro lado do absolutismo, sem ser absolutistas, né? Mais pro lado do absolutismo. Um rei mais forte, um rei que tivesse mais autoridade, ok? Por outro lado, havia o partido, aspas, né? O partido Whig, né? O Whig era um partido que era mais contrário ao poder do monarca, né? Que era um partido mais favorável ao poder ao poder do parlamento, né? E assim, grosso modo, tá? Bem grosso modo, o partido Tory, sempre com aspas, tá? Toda vez que usar partido, que ainda não são partidos no sentido atual, ok? São grupos, ok? E o partido Tory, ele é um partido mais identificado com os interesses ainda da nobreza. Ainda existe uma nobreza na Inglaterra, um clero, um alto clero na Inglaterra, e eles ainda têm expressão política. Então o Tory, né, é o que hoje em dia a gente chama de o partido conservador, ou seja, que quer manter as instituições da monarquia, né, fortalecidas, ok? E são representantes dos interesses da antiga nobreza, que ainda é forte na Inglaterra, ainda que ela seja uma nobreza assim meio aburguesada, né? A nobreza e o clero meio aburguesados, mas ainda estão lá, ok? E o Whig, que é o representante dos interesses da burguesia puritana. Detalhe, clero e nobreza muito vinculados ao anglicanismo, burguesia muito vinculada ao puritanismo, ok? Puritanismo, que é o calvinismo inglês. Tá? Então esse é o esquema político, né, que vai vigorar na Inglaterra durante todo o século XIX. Né? E aí lá na frente, claro, o Tory vai virar o Partido Conservador e o Whig vai virar o Partido Liberal. Então é uma consequência, né, um processo. Né? O Tory virar o Partido Conservador e o Whig virar o Partido Liberal. Okay? E aí tem um outro tipo de liberalismo, né, que é o liberalismo econômico. Né? Qual que é a origem do liberalismo econômico? Aí, gente, a origem do liberalismo econômico está em um cidadão chamado Adam Smith. Tá? E o Adam Smith já é um cara de assim, uns
nasceu bem depois do John Locke, é um cara que viveu boa parte da vida dele ali até meados do século XVIII, e ele foi o grande teórico, agora ele já é um economista, né? Ele foi o grande teórico do liberalismo econômico. Né? E que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico é aquela corrente de pensamento que é fundamentalmente é contra o mercantilismo, as políticas mercantilistas que envolvem uma intervenção do Estado na economia, certo? Então, Adam Smith, inclusive, ele vai compartilhar ideias com outro grupo de pensadores econômicos da França, né? Que são os fisiocratas, né? O que os fisiocratas da França têm em comum com os liberais da Inglaterra? Ambos entendem que o mercantilismo é uma coisa ruim para os interesses da burguesia e, na visão deles, né, é a burguesia que gera riquezas. Por quê? Porque eles entendem que a única fonte de riqueza não é como os mercantilistas acreditavam, que a fonte de riqueza era a moeda, né? Era ter quanto mais ouro e prata tivesse no país, mais rico e próspero ele seria. Não, não é isso. A fonte da riqueza é o trabalho, né? Então eles entendem que o trabalho ele deve ser livre para gerar riqueza, né? E quando o Estado ele interfere, ele abafa, ele impede, ele atrapalha, ele engessa a geração de riquezas através do trabalho. Então, fundamentalmente, o que os liberais econômicos querem é um Estado que seja cada vez menos regulamentador, cada vez menos interventor, né? Outra coisa importante, os liberais, por eles, né, eles levantariam todas as barreiras alfandegárias do mundo, o mundo seria, né, atravessado por relações comerciais livres, sem barreiras alfandegárias, que é uma característica das práticas mercantilistas. Um detalhe importante, gente, é que os liberais e os fisiocratas, eles deram um nome para o mercantilismo. O mercantilismo não tinha nome, eram só as práticas de governo, né, dos governantes absolutistas. E aí os liberais e os fisiocratas, para criticar aquelas práticas, eles deram um nome para elas. Eles classificaram, olha, você é o mercantilismo e a gente não gosta de você por isso, isso, isso e aquilo, entendeu? Então, basicamente é isso. O Adam Smith, ele definiu, assim como os fisiocratas, definiu um inimigo, que eram as chamadas práticas mercantilistas, e ele definiu também a receita de como fazer melhor, né? Que é o quê? O Estado, né? Não interferir na economia. E aí vem uma expressão que os liberais gostam muito de usar, que é a chamada mão invisível do Estado. A mão invisível do mercado. A ideia dos liberais, já desde o século XVIII, é que o mercado se autorregula, né? Pela lei da oferta e da procura, né? Onde se produz mais barato e com melhor qualidade, né? Vai acabar prosperando. Quem não é competitivo acaba perdendo, né? Quem é mais competitivo, quem produz mais rápido, com mais qualidade, maior quantidade, acaba vencendo quem não tem esses recursos, certo? Enfim, então essa ideia foi a ideia que prosperou na Inglaterra a partir de meados do século XVIII. Agora, é importante, já para encerrar aqui, né, depois de ter falado do liberalismo político do John Locke, o liberalismo econômico do Adam Smith, é importante mencionar o seguinte: naquele momento, a partir do século XVIII, assim, meados do século XVIII, de 1750, mais ou menos, tá, gente? Um pouco mais, talvez, um pouco menos, talvez, dependendo do ponto de vista, tá? De 1750 até 1850, ou seja, num período de 100 anos, como eu já disse em outro vídeo, a Inglaterra era chamada de a oficina do mundo, ou seja, a Inglaterra ficou uns 100 anos sendo o único país industrializado do mundo, um país que conseguia vender tecidos e roupas a muito baixo custo. Tá? Então, produtos ingleses se espalharam por todos os continentes, certo? Nenhum país conseguia concorrer com a Inglaterra. Então, nesse sentido, fazia todo sentido para os industriais ingleses a ideia do liberalismo. Por quê? Porque eles eram competitivos nesse ramo de negócio. Né? E outra coisa, né? Quando alguém tinha alguma condição de competir com os ingleses,
os ingleses invadiam o território, né, e destruíam a concorrência, né? Não era com, eles não venciam a concorrência com baixando o preço, eles venciam a concorrência invadindo o país da concorrência e destruindo as manufaturas do país da concorrência, tá? E querem um exemplo? Foi o que a Inglaterra fez com a Índia, né? A Inglaterra, ela invadiu, na verdade a Índia foi inventada pela Inglaterra, né? A Índia não existia, eram vários países, né, territórios de países pequenos, mas a Inglaterra invadiu tudo aquilo ali e inventou uma coisa chamada Índia e destruiu as produções de tecidos da Índia e transformou os indianos em consumidores dos tecidos ingleses, ok? Então, tá? Por isso que também esse discurso liberal, para não dizer uma coisa feia aqui, que era hipócrita, né, talvez, né, mas esse discurso liberal ele tinha as suas contradições. Uma delas era essa, né? Mas de qualquer forma, o discurso liberal ele foi abraçado por quem dirigia a Inglaterra. E quem dirigia a Inglaterra era a burguesia através dos seus representantes eleitos no parlamento inglês. Aí alguém vai dizer, mas professor, na Inglaterra do século XVIII não era a democracia que estava lá, os caras... Não, não era a democracia, tá? Uma coisa importante se colocar aqui, na Inglaterra do século XVIII, votava quem pagava imposto, tá? E não era um imposto de mercadoria, não, tinha imposto, tipo imposto de renda, né? Um imposto que a pessoa pagava pela propriedade, pela renda adquirida ao longo de um ano. Então, assim, pessoas que viviam numa economia formal e que pagavam impostos diretamente ao governo, né? Essas pessoas tinham direito ao voto. Então, quer dizer, o sistema eleitoral na Inglaterra restringia a maior parte da população, ok? Consequentemente, o Estado inglês atendia às demandas, aos interesses dessas pessoas que elegiam os membros da Câmara dos Comuns, principalmente, ok? Então, é isso, tá? Eu vou encerrando por aqui, o vídeo ficou longo, mas eu acho que valeu a pena, acho que eu consegui, né, desenhar para vocês, né, qual é a ideia do liberalismo político e do liberalismo econômico, ok? Tem mais aula daqui a pouco, né? Ok? Um abraço e vamos encerrando por aqui. Tchau!